2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Este versículo mostra-nos que nós devemos viver a fé baseada nas promessas. Nós vivemos a fé baseada nas promessas de Deus. É justamente isso que nós precisamos pensar e refletir. Faz muito bem você conhecer alguns aspectos dessa relação nossa com Deus. A fé lhe credencia a crer num ser que você não vê. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. E aí tem um elemento promessa. Quem está fazendo promessa é Deus. E o versículo diz: porque todas quantas promessas há de Deus. Preciso lembrar que há promessas de outros, mas aqui estamos falando das promessas de Deus. São nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então veja bem, quais são os elementos necessários que nós precisamos para ser abençoados na nossa relação com Deus? Se a fé é baseada nas promessas, eu preciso saber um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que eu quero destacar é que para você se relacionar bem, crer em Deus, você precisa conhecer o autor das promessas. Primeiro ponto, conhecer quem está fazendo a promessa. O primeiro passo para alcançarmos as promessas de Deus é conhecer o Deus das promessas. Entender o seu caráter e compreender o que ele, o autor das promessas, está prometendo. E aí eu poderia falar de muitas coisas. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras. 1 Reis capítulo 8, 56 fala sobre isso. Assim será a minha palavra que sai da minha boca, é ele falando, né? Isaías 55, 11, nos quais é impossível que Deus minta. Tudo isso são expressões bíblicas. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 13 ao 20, está falando sobre isso. Então, primeiro passo, conhecer o autor das promessas. Segundo, qual é o segundo passo para você se relacionar bem com Deus, o Deus das promessas? É afastar a dureza e a desobediência, bem como a incredulidade dos nossos corações. Eu preciso tirar essas coisas da minha vida. Se eu quiser me relacionar bem com Deus, a dureza de coração leva à desobediência. E naturalmente, todo desobediente à palavra de Deus acaba se tornando um incrédulo. Assim, não podemos vislumbrar nenhum tesouro espiritual e naturalmente receber qualquer coisa de Deus. Versículo 12 a 19 de Hebreus 3, há uma parte que diz assim, ó, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós. É o que? Essa incredulidade, essa desobediência, que o povo hebreu muitas vezes foi reprovado por causa disso. Então você quer se dar bem na sua relação com Deus? Exerça a fé, baseado nas promessas. E por fim, o que leva eu a desfrutar das promessas de Deus? O terceiro aspecto é você misturar a palavra da pregação com a fé. A palavra pregada, misturada com a fé, leva-nos à grande vitória. Hebreus 4, 1 ao 3, né, fala sobre isso. Diz assim, porquanto não estavam misturados com a fé naqueles que ouviram. Muitos não foram abençoados porque não misturou a palavra com a fé. Mas o segredo é misturar a palavra com a fé. Essa palavra que não é simplesmente uma palavra, é a palavra de Deus. Então, se eu ouço a palavra e pela fé eu creio nela, eu estou misturando a palavra com a fé, eu estou me credenciando a desenvolver uma relação baseada na fé e nas promessas de Deus. Pai querido, ajuda-nos a desfrutar dos benefícios advindos da nossa relação através da fé. Que as tuas promessas, Pai, que para nós precisam ser vividas como melhor do que pagamento à vista, que o Espírito Santo do Senhor possa nos ajudar a crer pela fé
nas tuas promessas, porque, afinal de contas, nós vivemos por tuas promessas. Faça isso, Pai. Ajude os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pense nisso, meu querido irmão, e que Ele te abençoe.